Então eu quero começar perguntando para vocês, o que os seus olhos estão vendo? Quando você veio para caminhar com Deus, como seus olhos enxergam? Como seus olhos enxergavam antigamente? Como seus olhos enxergam hoje? Então, dependendo da posição ou do ângulo que cada um está, cada lugar que você está, ou a posição que você está localizado, você enxerga as coisas de uma maneira. Cada um, geralmente, nós como seres humanos, a gente prefere enxergar as coisas de acordo com as nossas necessidades, nossas ambições, as nossas experiências de vida, nossos pensamentos. A gente acaba enxergando todas as coisas à nossa volta de acordo com as nossas necessidades, com o nosso agrado. Mas Deus sempre espera de nós que uma mudança de mente. Deus sempre espera de nós que nós, quando chegamos num relacionamento com Deus, a gente tenha uma mudança de mente. A gente passe, então, a enxergar da maneira que Deus quer que a gente enxergue. Que Deus quer que a gente entenda as coisas. Os nossos pensamentos passem a ser pensamentos de acordo com o que Deus pensa, e não mais como nós pensamos. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, para esse relacionamento com Deus, nós passamos a trazer todos os nossos tipos de problemas para esse relacionamento. Traumas, problemas, experiências negativas, dependências de coisas, dependências de pessoas, dependência do trabalho, ensinamentos errados que nós tivemos por toda a nossa vida, todo tipo de coisa que desagrada o coração de Deus, a gente acaba trazendo para esse relacionamento com Deus. Mas até aqui tudo bem, Deus entende isso, porque nós estamos vindo de um lugar aonde Deus quer nos transformar. Nós estamos vindo do lugar a qual nós acreditávamos que era correto, mas que agora, andando com Deus, a gente passa a enxergar as coisas erradas que nós fazemos. Eu lembro de quando eu me converti e eu comecei a ler a palavra. Eu entrava no meu quarto, eu não conhecia a igreja, porque eu comecei a ler a palavra antes de eu entrar numa igreja evangélica. Eu e a Marina compramos uma Bíblia numa lojinha, e eu sentei na minha cama, não conhecia nada, nunca tinha aberto a Bíblia na minha frente. E quando eu abri, comecei a ler, eu comecei a chorar na hora. Eu comecei a me arrepender, eu comecei a entender quanto sujo eu era, quanta coisa errada tinha dentro de mim. Eu falava, meu Deus, quem escreveu isso? Não pode ter sido um homem normal que escreveu isso. Como é que isso daqui está entrando assim dentro de mim como uma espada? E eu me arrependi, chorei. E Deus começou a me visitar naquele quarto. Quando eu cheguei numa igreja, que eu cheguei na comunidade evangélica, eu praticamente já estava convertido. Porque eu passei um tempo, Deus trabalhando comigo. O Espírito Santo me visitando e falando comigo. Eu comentei no estudo passado do batismo que teve uma vez que eu pensei que eu estava ficando maluco, porque literalmente eu senti alguém falando na minha cabeça. E eu falava, será que eu estou ficando louco? Eu andava na rua e sentia que alguém estava falando comigo. Parece que eu olhava e falava, não é, agora deu. Agora, depois de tudo que eu estou passando, depois de tudo que eu vivi, estou ficando maluco agora. Mas não. Era o Espírito Santo falando, me constrangendo, mudando. E Deus não para por aí. Deus, ele quer que a gente, a partir daí, a gente comece a mudar a nossa visão. A gente comece a enxergar da maneira que Ele enxerga. E para isso, nós precisamos deixar ser mudados por Deus. Todas as coisas erradas que nós praticávamos, todas as coisas erradas, sentimentos ruins, a gente precisa entregar na mão de Deus. Então, o primeiro posicionamento que Deus espera de nós é que nós mudemos a nossa maneira de enxergar, para enxergar da maneira que Ele enxerga. Amém? Vocês estão comigo? Isaías 55, 7 diz assim. Pedrão pode colocar ali para nós. Isaías 55, 7 ao 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos dos seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Foi assim que eu li? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E como eu falei, nós, como homens naturais, a gente prefere enxergar só aquilo que nos agrada. E quando a gente lê esse versículo, a gente pensa, vou ler aqui, nossa, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, e tal, os caminhos de Deus. Diz no início, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. E a gente começa a enxergar as coisas de acordo com as nossas necessidades, né? É fácil eu falar, nossa, Deus vai me perdoar, Deus é o meu Deus, Ele vai me perdoar. Mas antes disso, diz assim, ó, que é a base de todo esse versículo, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E muitas vezes a gente não quer enxergar isso. Olha só, depois o Senhor diz, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Por isso ele fala, deixa o iníquo os seus caminhos, e o ímpio os seus pensamentos. Aí você pode pensar, mas eu não sou perverso nem ímpio. É sim. É sim. Todos nós somos. Todos nós carregamos essa semente do pecado em nós. Por isso Deus pede, olha, os meus pensamentos não são os seus. Deixe os seus pensamentos, deixe os seus caminhos, para que você possa enxergar da maneira que eu enxergo. Amém? Então, repita comigo. A minha visão me prende no natural e me escraviza. A minha visão me prende no natural e me escraviza. A visão de Deus para mim libera para o sobrenatural e me liberta. Então, a minha visão me prende no natural e me escraviza. A visão de Deus para mim me libera para o sobrenatural e me liberta. Em Números 13, 27 ao 33, diz assim, Pedrão, 23 ao 37, Números 13. Relataram Moisés, então, esse é o relato dos espias que foram espiar a terra de Canaã, quando Deus deu a promessa da terra e eles estavam lá diante da terra. Então os espias foram lá e relataram a terra. Eles voltaram e relataram a terra para Moisés e para o povo. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Calebe disse, vamos subir a terra e tomar posse dela, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar esse povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos são homens de grande estatura. Também vimos ali os filhos de Enaque, que são gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos aos olhos deles. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos como nos olhos deles. Em número 14, seguindo, diz, então toda a congregação, 14, do 1 ao 3, diz assim, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação disse,
Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, e mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos traz para essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Seguindo em Números 14, 5, diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, e filhos de Nun e Caleb, filhos de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar. A proteção deles já se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, olha como o povo estava enxergando. Não podemos ir diante desse povo, não podemos, os espias que estavam com Josué e Caleb, não podemos, eles são muito fortes. Olha como Josué e Caleb enxergavam. Nós podemos sim, nós perfeitamente somos capazes de fazer isso. Olha como os espias e como todo o povo de Israel, diante da promessa, enxergaram. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E nós somos também, aos nossos olhos, como gafanhotos. Então, por que Josué e Caleb enxergaram diferente dos 10 espias? Porque a sua visão estava alinhada com a visão de Deus. Assim, eles puderam ver o que Deus estava fazendo, o que Deus estava vendo. Nós não podemos nos relacionar mais com os problemas do que com o nosso Deus. Nós não podemos deixar que os problemas tomem o nosso tempo, o nosso relacionamento mais do que o nosso Deus. Isso é uma visão enganosa. E como é se relacionar mais com os problemas do que com Deus? É quando você tem algo diante de você, uma situação difícil que você está enfrentando, e você fica pensando o dia inteiro naquele problema, você fica o dia inteiro angustiado por causa daquele problema, inseguro por causa do problema. Você começa ao invés de colocar esse problema na mão de Deus, você fica angustiado, nervoso, começa a se perder nos seus pensamentos. E qual a diferença de Josué e Caleb? A diferença é que eles tinham uma profundidade no relacionamento com Deus. E quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele revela a sua visão para nós, para que a gente possa enxergar mais claramente. Olha como estava a visão do povo e dos 10 espias. E olha como estava a visão de Josué e Caleb. Nós somos como gafanhotos, nós somos um lixo, nós não podemos. Josué e Caleb, não, nós vamos devorar eles como um pão. Como pode um pensamento ser tão distante do outro? A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus te faz enxergar diferente. Qual era a diferença de Josué e Caleb? Era a intimidade e a profundidade do relacionamento com Deus. Às vezes, sim, nós nos sentimos pequenos diante das situações. Mas não com o nosso Deus. Ele é capaz de resolver qualquer coisa. Ele nos capacita para ultrapassar qualquer barreira. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível quando nós estamos alinhados com a visão de Deus, no centro da vontade de Deus. O Senhor nos capacita para viver os seus projetos, os seus planos, os seus propósitos, os seus sonhos, aqui na terra, conforme aquilo que Ele nos criou para ser. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos incapacitados. Por isso, precisamos urgentemente transformar a nossa visão na visão do nosso Deus. Enxergar aquilo que Ele pensou, aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele vê em nós, que muitas vezes nós mesmos não conseguimos enxergar. Palavras da minha excelentíssima, que acrescentou aqui na minha palavra. Amém? Eu não sou louco nem nada, eu vou colocar. Amém? Exatamente, perfeitamente isso. Então, depois do povo
ter sido tirado da escravidão, depois do povo ter sido tirado com mão forte, visto os milagres de Deus lá na terra do Egito, as pragas, como Deus fez para tirar eles de lá. Deus levou o povo pelo deserto, Deus guiou o povo pelo deserto, protegendo eles, dando vitória em guerras, perdoando o povo quando se rebelava contra ele, sustentando o povo nas suas necessidades no deserto. Deus agindo totalmente em favor deles o tempo todo. As nuvens de fogo, protegendo o povo contra o exército de Israel, do Egito, a nuvem que guiava o povo quando permanecia em cima das tendas, e quando era para ficar parado, eles ficavam parados, quando era para andar, eles andavam. Deus guiou eles com a mão, assim, dando tudo o que eles precisavam, e mesmo assim, desde a saída do povo do Egito, da escravidão, até a entrada da terra prometida, eles vinham reclamando. Até a entrada da terra, desde a saída até a entrada, eles vinham reclamando, porque os seus olhos estavam distante do Senhor, ao ponto de que, quando eles chegaram diante da terra, eles rejeitaram o Senhor, dizendo: vamos escolher um líder para nos levar de volta. Onde está Deus? Nós estamos sozinhos. Sabe, irmão, nós não podemos deixar com que as circunstâncias, que a nossa visão faça nos regredir do lugar que Deus nos colocou. E o que fez o povo enxergar dessa maneira? Foi os inimigos? Foi a força dos inimigos que estavam diante deles? Não. Foi a visão que eles tinham de si mesmos. A minha visão me prende no natural e me escraviza. A visão de Deus para mim me libera para o sobrenatural e me liberta. Quando nós olhamos para situações desalinhadas com a visão de Deus, nós temos visões enganosas, pensamentos enganosos. E como nós fazemos para mudar isso? Confiando nele totalmente, confiando nele plenamente e sendo totalmente dependente dele. Para mim pregar aqui foi muito difícil, e eu estou tendo muita dificuldade. Mas eu entendi que eu preciso depender dele totalmente. Porque para falar o coração de vocês, não sou eu. Deus vai falar o coração de vocês da maneira que Ele quiser, da maneira que Ele revelar para vocês. Então, a maneira que você vê as coisas hoje não pode ser baseada nas suas experiências sem Deus, nos seus medos, naquilo que as pessoas estão falando ao seu redor, nas notícias que estão chegando aos seus ouvidos, mas naquilo que Deus fala hoje, alinhado com a visão que Deus tem para você hoje. Amém? O povo estava desalinhado com a visão de Deus, estavam baseando todas as suas atitudes nos seus medos. Nós queremos experimentar uma boa, perfeita e agradável experiência. Queremos experimentar o fruto da terra, mas nós só podemos fazer isso quando entregarmos o nosso propósito de vida para o Senhor. Amém? E nós não podemos colocar o Senhor numa caixinha e colocar no bolso, falando: Senhor, vai comigo por onde eu for. Como um celular, a gente põe o celular no bolso, atualiza conforme a nossa necessidade, bota no bolso quando precisa. Deus não é assim, mas a gente tem que falar: Deus, vai na frente, porque se tu não for na frente, não me deixa sair daqui. Se tu não estiver na minha frente, não me deixa ir para aquele lugar. Mas se tu estiver na minha frente, vai estar tudo dando certo. Amém? Seguindo aqui em Romanos 12, 2, diz assim, Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, viver nos padrões do mundo é um desalinhamento com a visão de Deus. Sabe quando você precisa do Senhor e você chega e: Senhor, me ajuda, me liberta, me cura, transforma meu coração, transforma essa minha situação. Mas, às vezes, sabe, irmão, às vezes bate uma ansiedade no teu coração e você já quer regredir. Nós já queremos regredir como homens naturais. O velho homem já quer falar mais alto. Por uma bobeira, por uma situação sempre fora do seu controle, nós como homens naturais, o velho homem começa a querer se aflorar. E às vezes a gente começa a tomar atitudes até nos padrões do mundo. Às vezes maltratando pessoas, desonrando pessoas.
E você acaba, nesse turbilhão, se perdendo nos seus pensamentos, pensando, Deus, cadê o Senhor? Será que eu estou sozinho aqui? Será que eu não estou sentindo mais o Senhor? Por que isso? Por causa que a nossa visão está desalinhada com a visão do Senhor. Então, eu não sei o que você está passando hoje, mas você não está sozinho. Realinhe a sua visão com a visão de Deus. Realinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Realinhe a tua maneira de viver, a tua maneira de falar com a maneira de Deus. O que você está assistindo? O Senhor está assistindo com você? O que você está falando? O Senhor está falando com você? A atitude que você está tomando, o Senhor está tomando com você? Então tudo isso é a nossa mudança de visão, nossa mudança de pensamento. Amém? E qual as consequências desse desalinhamento de visão? Mesmo Deus estando do seu lado o tempo todo, você se sente sozinho. O povo estava com Deus o tempo todo. O povo foi liberto por Deus com uma poderosa, milagres, maravilhas, mar aberto. Gente, talvez hoje, se nós víssemos essas coisas, a gente fica maravilhado. E mesmo assim, o povo continuava reclamando durante o caminho. Porque eles não estavam vendo a visão correta. Eles não estavam vivendo a visão correta com Deus. Porque eles estavam vendo os problemas que estavam diante deles maiores do que o Deus deles. Amém? Então, amados, nós não podemos enxergar os nossos problemas maiores do que o nosso Deus. Quando a gente faz isso, nós acabamos afetando as pessoas que estão no nosso lado. A sua falta de fé, eu falo a sua em geral, mas como a nossa falta de fé, muitas vezes, faz com que eu afete a vida da minha esposa. A tua falta de fé pode afetar a vida dos seus filhos. A tua falta de fé, a tua falta de confiança em Deus pode afetar a vida do teu marido. Às vezes teu marido está lá trabalhando que nem um condenado, está faltando um dinheirinho para pagar uma conta, aí a mulher já começa, porque você tem que trabalhar mais, e porque não sei o quê, a gente não vai conseguir. E ele está lá trabalhando, ele está lá, Deus, eu confio em Ti, eu sei que no final do mês vai dar tudo certo, mas chega o irmãozinho ou a irmãzinha do lado e bota uma pressão, um fardo, que Deus já tirou. Amém? Nós temos que isso eu não falo só da mulher e do homem, mas também às vezes a mulher está trabalhando igual uma condenada e o marido chega em casa, senta no sofá, liga o futebol, faz alguma coisa e a louça está toda lá. A mulher trabalhou o dia inteiro, aí ainda reclama, não, porque a louça não pode ficar aqui assim, não pode ficar desse jeito. Não, é que está suja a casa, você não varreu a casa, que não sei o quê. A mulher está toda ocupada, trabalhando pela casa, fazendo tudo que ela pode. E o marido está lá, reclamando, porque ela não fez a parte dela. Gente, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Amém? Nós precisamos ajudar um ao outro. Seguir os pensamentos de Deus. E quando nós viemos para um relacionamento com Deus, nós trazemos tudo que nós pensamos errado. Quando você estava no mundo, você tinha um pensamento de relacionamento, de matrimônio. Agora, quando você está com Deus, você tem que seguir o modelo que Deus entende como um relacionamento saudável, como um matrimônio saudável. Não existe uma regra, amém? Existe a visão de Deus para aquilo. Então, como eu disse, às vezes Deus está do seu lado e você se sente sozinho por causa desse desalinhamento da visão de Deus. O tempo está passando muito rápido, pastor. Vamos continuar, vamos lá, vamos discorrer. Eu vou contar um testemunho rápido aqui, vou tentar ser rápido. Eu creio que vocês estão compreendendo a minha situação, né? Então, gente, vamos ficar calmos. Se passar um pouquinho só, eu acho que não vai passar, eu vou conseguir. Vamos lá. Mas eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo lá no Brasil. Eu estava precisando de um carro e eu tinha 3 pacientes. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e eu só tinha 3 pacientes. Estava ganhando uma miséria numa clínica lá de fisioterapia. Era R$300 por mês que eu ganhava ali, porque eu trabalhava um dia um pouquinho, outro dia um pouquinho, enquanto a pessoa me passava. Mas
Eu precisava de um carro, eu não tinha carro, eu só tinha 3 pacientes particulares para me atender. E o pai da Marina estava me emprestando o carro dele, mas eu estava usando o carro da loja dele, que era para entregar as coisas das coisas que ele vendia. Não tinha como eu ficar com o carro, né? E eu falei, Deus, eu preciso de um carro. E eu fui, rodei, só que eu tinha pouco dinheiro, acho que eu tinha R$1.000 no bolso. Eu falei, Deus, eu vou escolher um carro mais ou menos assim para mim poder não ficar parado na rua, né? O carro ficar parado na rua, daí que adianta? Então eu vou financiar um pouquinho, vou catar um carrinho barato. Rodei as lojas toda da cidade, tudo foi atrás. No final eu encontrei um carro que estava em boa condição, tal, era um preço que dava para mim pagar. Sentei na mesa com o cara ligou para o banco aprovou lá para fazer o financiamento. Quando eu fui assinar, o cara puxou o papel e falou assim, eu não posso te vender esse carro. Eu falei, como assim? Eu já rodei a cidade inteira, esse é o carro para mim, e tal, e não sei o quê. E ele falou, não, para você comprar esse carro, você tem que me dar 5.000 e tal. Eu só baixei a cabeça assim, quase que eu chorei na frente dele, mas eu fui embora, chorando no carro. Falei, Deus, eu vou perder o meu trabalho. Eu só tenho esses 3 pacientes para sustentar minha casa esse mês e tal. E eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu cheguei em casa tal. Falei, Deus, eu orei. E falei, Deus, é o seguinte. Eu vou cancelar os clientes. Não vou mais atender eles. Não vou ter mais sustento nenhum. E outra, não vou mais atrás de carro nenhum. Você vai ter que trazer um carro na porta da minha casa, porque eu estou cansado, eu fiz a minha parte, tu está vendo o que eu estou passando, coloquei tudo na mão de Deus. Eu não vou procurar mais carro, você vai ter que trazer o carro na porta da minha casa. Quando eu levantei da minha oração, eu falei, o que eu falei, cara? Meu Deus, e agora? Eu falei que não vou atrás, se Deus tem que trazer. Tipo assim, o Espírito Santo me constrangeu, e eu falei, eu vou ter que cumprir o que eu falei, né? Porque eu tô louco, estou botando Deus na parede, que é isso? E aí eu falei, até segunda-feira, se o carro não estiver na porta da minha casa, eu vou cancelar esses clientes que tá meu sustento. E ainda eu falei na oração, eu falei, Deus, você vai passar vergonha, porque as pessoas sabem. Eu estava meio que no início da minha conversão, tá, gente? Só para vocês entenderem. Falei, você vai passar vergonha, porque as pessoas sabem que eu estou te servindo, que tu é meu provedor e tal, e tal, e tal. Eu falei tudo assim. Aí chegou na segunda-feira, eu confiante com minha fé lá no alto, né? Aí, cadê o carro? Aí eu falei, não, deve, assim, acho que até umas 5 da tarde deve estar chegando, né? Aí chegou a noite, falei, não tem carro. Aí eu liguei, falei, pessoal, já era, pode chamar outra pessoa, outro terapeuta aí e tal, porque não vai dar me atender, não tenho carro. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta. Eu estava lá na clínica, lá, quase morrendo sem trabalhar lá, porque eu estava meio que dependendo dali, ganhando bem pouquinho. A minha mãe me liga no celular e falou, filho, onde é que você está? Eu falei, estou aqui, né? Estou aqui trabalhando, né? Não estou trabalhando, mas eu estou aqui. Estou aqui na clínica. Aqui. Aí ela falou, não, porque o teu pai já está aqui perto da tua cidade. Nós estamos a 50 quilômetros, mais ou menos, de distância. Eu falei, como assim? Do nada, porque eu morava em São Paulo, minha mãe de São Paulo, meu pai também. E eu morava com a Marina no sul, em Santa Catarina. Então, é uma viagem de 12 horas, né, mais ou menos. Aí eu chegou lá, minha mãe, não, a gente já está chegando aqui perto. Eu falei, mas como assim, do nada? Você chega, está viajando um dia de distância, vai chegar aqui? Você não me avisou antes, né? Não, é porque teu pai tinha um negócio lá para resolver com o cara, e ele pegou um carro do cara, e a gente está trazendo esse carro para ti, porque a gente sabia que você não tinha carro mesmo. E, tipo, a gente já tem nosso carro. Aí eu, o quê? Aí eu corri para casa, Marina, minha mãe está chegando, eu arrumei uma casa ali e tal, né, que estava meio Aí, minha mãe está chegando aqui e tal, falou que está trazendo um carro e tal, não sei o quê. Aí, assim, eu já comecei, meu coração começou a pular, assim, né, cara, porque, tipo, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, meu pai chegou na frente, quando eu fui na varanda que eu olhei, meu pai falou, aqui, ó, na porta da minha casa. Eu olhei assim, eu falei, Deus, tu ouve. Não é possível, tu ouviu. Eu achei impressionante, Deus me ouviu. Amém? Então, gente, às vezes Deus quer mostrar para você que Ele está do teu lado. Deus deixou passar toda aquela tribulação do carro
para ele mostrar, para ele me ensinar que ele estava do meu lado, que ele estava ouvindo, ele estava vendo tudo. Amém, gente? Então, quando você está alinhado com a visão de Deus, você também, o ponto 2 agora, né? Quando você está alinhado com a visão de Deus, você enxerga quem Ele é. E quando você está alinhado com a visão de Deus, você enxerga quem você é. Amém? Em Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina o homem, como imagina em sua alma, assim ele é. Na primeira parte ali do versículo. Esse versículo tem várias interpretações, mas a base é a mesma. Significa que, como você imagina em sua alma, assim você é. Como você se enxerga hoje? Como um filho de Deus, verdadeiramente? Como você está se enxergando hoje? Ou você se enxerga como um indigno? Ou você se enxerga como um lixo? Quem você se enxerga? Você está se enxergando como filho de Deus? Você se enxerga como os gafanhotos? Você se enxerga como o povo se enxergava, como aqueles 10 espias se enxergavam, como gafanhotos? Ou você se enxerga como Josué e Caleb, dizendo, nós vamos devorar aqueles caras como um pão, porque Deus está com a gente. Como você está se enxergando? E o que fez eles verem assim? Foi o alinhamento da visão deles com a visão de Deus. Esse alinhamento te leva a uma confiança sobrenatural. Amém? Isso é fé. Se você se posicionar como servo de Deus, você vai ver os inimigos, as dificuldades como um pedaço de pão a ser devorado. Mas, se não nos posicionarmos, a gente vai olhar no espelho e a gente vai ver um gafanhoto ali. Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Porque só Josué e Caleb experimentaram isso. Não porque eles eram mais fortes do que todo aquele povo e do que toda aquela situação, mas porque eles sabiam que eles tinham um Deus muito mais forte de qualquer situação. A visão deles estava alinhada. Amém? Ponto 3, quando você está alinhado com a visão de Deus, você vive o sobrenatural, você vive os milagres. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da visão de Deus e se posicionaram como servos do Deus Altíssimo. Então eles viveram o sobrenatural de Deus. Daniel 3 diz assim, Daniel 3, 23. Daniel 3, 23, Pedrão. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, Donosor, não sei como fala? Donosor, é. Parecia tu quando me colocou para pregar aqui, o Nabucodonosor, me jogando na fornalha. Pastor, tô brincando. Gente, que é muito difícil pregar no lugar do pastor. Todo mundo já sabe a qualidade que ele traz na palavra, né? Então, assim, eu me sentia assim, Nabucodonosor. Misericórdia. Ai, ai. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, ei, não eram 3 homens que, amarrados, nós jogamos no fogo? Não eram 3 homens que, amarrados, nós jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, rei, mas o rei disse, eu, porém, vejo 4 homens lá dentro, andando no meio do fogo.
Não sofreram nenhum dano. O aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, venham para fora. Venham cá. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eu não sei como você está se sentindo hoje, irmão, mas levante a cabeça. Se a gente buscar um alinhamento com a visão de Deus, com certeza a gente vai ver milagres. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram como servos do Deus Altíssimo, e eles sobreviveram e viveram milagres. Eu acredito que na hora que eles estavam lá, aí Nabucodonosor falou: vocês têm que adorar a imagem do Deus, dos meus deuses e tal, aquela imagem gigante. Imagina 50 mil pessoas e eles em pé. Não, a gente... Ô, Sadraque, você não vai dobrar o joelho aí? Ô, Mesaque, você não vai dobrar o joelho aí? Não. Estou sentindo um fogo aqui, passando aqui. Está sentindo? Estou sentindo a mesma coisa. Está sentindo? Estou sentindo a mesma coisa. Acho que a gente vai para a fornalha. E eles foram para a fornalha. Falou: se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Porque eles falaram isso, porque eles tiveram essa confiança, porque a visão deles estava alinhada com a visão de Deus. Amém? Em Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amados, galardão significa que aquele que premia. Galardão significa aquele que te recompensa, aquele que te dá prêmio, que te concede um prêmio por um reconhecimento, por um mérito. E qual é o mérito que Deus espera de nós? É a sua fé. A salvação é parte dele, mas o mérito que Deus espera de nós é sua fé, essa troca. Essa troca é o mérito que Deus espera de nós. Não basta acreditar que Deus existe, mas é necessário que saibamos que Ele é o nosso recompensador. Isso fala de um relacionamento, de uma troca. O versículo diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. No Hebreus 11, 6, Pedro. Esse e que recompensa significa que é junto. Não basta você acreditar que Deus exista, porque todos acreditam que Deus existe. Até os ateus acreditam que Deus existe. Eles falam que são ateus, mas eles sabem que Deus existe. No seu interior eles sabem. Porém, a diferença aqui é que Deus pede para você: você precisa crer que eu existo, mas você precisa e que eu te recompenso. Ou seja, porque quando Deus fala assim, eu te recompenso, é porque Ele está fazendo uma troca com você. E isso é a fé. Isso é a nossa fé. Sabe aquela música... Tem uma música do Fernandinho, bem abençoado. O Fernandinho, eu amo as músicas dele. Diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. Todo mundo sabe, né? E aí você vê a galera pulando, né? E a alegria do Senhor é a minha força. Mas a gente, às vezes, não entende bem esse versículo. A alegria do Senhor é a minha força. Às vezes, assim, a maioria das pessoas pensam que, quando lê esse versículo, é que quer dizer: eu tenho que pular e mostrar que eu sou feliz, porque Deus, a alegria do Senhor é a minha força. Então eu tenho que pular e mostrar que eu estou feliz, né? Porque eu sigo a Deus, estou feliz, né? Mas não é isso que quer dizer. Ou, às vezes, a pessoa fala: né? Estou com esses problemas aqui e tal, né? Mas a alegria do Senhor é minha força. Estou passando por isso, né? Mas a alegria do Senhor é minha força. Como se eu tivesse que me contentar com o que eu estou passando. E dizer: a alegria do Senhor é minha força, então eu tenho que seguir em frente. Mas também não é isso que está dizendo. Quando esse versículo diz: a alegria do Senhor é minha força, quer dizer que com as tuas atitudes, quando você alegra o coração de Deus, quando você, com as tuas atitudes, com a tua fé ativa, você alegra o Espírito Santo, você se torna mais forte.
Quando você alegra Deus com as tuas atitudes, quando você alegra Deus com a tua palavra, quando você alegra Deus com o teu coração, você se torna mais forte, espiritualmente e naturalmente. Isso quer dizer esse versículo. Não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Então, por isso a palavra diz, não entristeceis o Espírito Santo que vive em vocês. Não façam isso, não façam aquilo. Por quê? Porque a gente é como um corpo que começa a combater a si mesmo. Quando nós desagradamos a Deus, nós estamos a combatendo a nós mesmos. Porque o Senhor vive em nós. Amém? Quarto ponto. E estamos quase no final. A minha visão natural não pode limitar a minha visão espiritual. Em 1 Coríntios 15, 42 ao 49, diz assim, 1 Coríntios 15. O Pedrão vai colocando lá. 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Repetindo, se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, pois depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem, do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial, do homem celestial. Amém? Então eu quero contar um segredo para você hoje, irmão. Quando você se converteu, você se tornou um homem celestial. Você se tornou um homem do céu. O que rege a sua vida agora é o céu. O que rege a sua vida agora não é mais a terra. Quando João batizava e falou, está chegando o reino de Deus. O reino de Deus já é chegado. Jesus falou, o reino de Deus já chegou. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. E quando você se converte ao Senhor, não é mais a terra que rege a sua vida. É o governo de Deus. É o reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos embaixadores. O embaixador, ele tem o poder de trazer todo o poder daquele reino que ele serve. Quando o embaixador do Brasil está aqui nos Estados Unidos, ele está num país estranho, ele está num lugar estranho, ele está num lugar novo, um lugar fora do seu habitat. Mas ele traz todo o poder, a qual é regido para ele, como embaixador. Nós somos embaixadores do reino. Você precisa entender isso. Nós não somos mais homens da terra, nós somos homens do céu. Então a nossa visão precisa estar alinhada com a visão do céu. Amém? Assim como há o corpo natural, também há o corpo espiritual. Assim como há o homem natural, existe o homem espiritual. A visão natural, existe a visão espiritual. E Jesus, que conquistou tudo por nós, nos deu acesso a nos tornar esse homem celestial. Nos deu acesso a entender as coisas espirituais. Por isso não podemos mais prender os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar nas coisas naturais, e sim nas coisas celestiais. Ou principalmente nas coisas celestiais. Nós temos que viver na terra, nós temos que pensar nas coisas naturais também. Mas o que rege a nossa vida aqui são as coisas espirituais, são as coisas do céu. Amém? Assim nós cumpriremos o propósito de Cristo. Olha só, Jesus, quando ele entrou no templo, que ele expulsou os cambistas e tudo do templo, ele viu uma coisa que deixou ele muito irritado. Ele viu uma coisa que deixou ele bravo, ao ponto de ele fazer um chicote para expulsar todo mundo de lá. O que ele viu ali? Ele viu o desalinhamento da visão daquele povo com a visão de Deus. Em João 2:17 diz assim, e entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas,
Não sei o que é azorrague. Deve ser um chicote, né? Expulsou todos os do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não faça a casa do meu pai casa de negócio. Então lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Quem é a casa de Deus hoje? Somos nós. Amém? Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. O zelo que Jesus tem por você não deixa ele suportar esse desalinhamento de visão. Jesus tem um zelo por nós. Quando ele entrou naquele templo, que ele viu toda aquela coisa, todo mundo desalinhado com a visão de Deus, procurando as coisas naturais em vez das coisas espirituais, contrária do que ele falou, ele foi lá e destruiu tudo. Quando Jesus chega a você, o que ele vê no templo? Ele vê um alinhamento? Ele vê um desalinhamento da visão? Se Deus está vendo um desalinhamento, que hoje você possa colocar o seu coração diante de Deus. Que hoje você possa voltar a ter esse alinhamento com a visão de Deus. Que esse fogo que existe dentro de nós não se apague. Amém? Então, a minha visão natural não pode limitar a minha visão espiritual. Pessoal, o próprio Deus derrubou as mesas dos cambistas. Jesus diz em João 5,19: em verdade, lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. O próprio Deus derrubou a mesa dos cambistas, derrubou o dinheiro e expulsou todo mundo de lá do templo. Porque eles estavam preocupados com as coisas carnais e não com as coisas espirituais, com o relacionamento deles com Deus. Amém, irmãos? O que José do Egito viu? O que nós estamos falando aqui numa mudança de visão e como nós agimos diante da circunstância que a gente está vivendo. Às vezes os jovens perguntam: mas eu não tenho problema, eu não estou vivendo nenhuma circunstância difícil. Mas eu sei o que vocês passam aqui, eu já tive no lugar de vocês. Às vezes é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de coisas nos nossos pensamentos. Mas entrega tudo na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e procura fazer agradar a Deus. Amém? O que José do Egito viu? O que Davi viu? O que Jesus viu? Né? Como eu falei, nós estamos falando sobre a maneira com que nós temos que enxergar. José, no Egito, ele via como homem natural e como homem espiritual. Davi via como homem natural e como homem espiritual. Jesus via como homem natural e como homem espiritual. O que José no Egito viu? Ele viu a túnica dele sendo tirada, arrancada, jogada num buraco, sendo vendido como escravo. Mas o que ele via como homem espiritual? O sol e a lua dobrando diante dele, os feixes de trigo dobrando diante dele, dos irmãos, da família, que era a prosperidade de toda uma nação. O que Davi viu? Ele viu um gigante lá diante dele na situação, como homem natural. Como homem espiritual, o que Davi viu? Só um incircunciso, ponto para cair. Amém? O que Sadraque, Mesaque e Abednego viram como homem natural? A fornalha acesa diante deles. O que eles viram como homem espiritual? Um cara lá dentro esperando eles. Pode entrar. Eles não se queimaram, não, diz a palavra que eles não tiveram um cheiro de queimado no fio do cabelo. O que Jesus via como homem natural, como homem espiritual? Jesus, ele não podia estar preso na visão natural, senão ele nunca teria cumprido os propósitos dele para a nossa vida, para a humanidade. Jesus falou: que seja feita a sua vontade, Pai, não a minha. Ele tinha uma vontade naquele momento, e não era se entregar. Ele tinha a visão natural o tempo todo diante dele, porque ele era homem, ele veio para morrer no nosso lugar. O que Jesus via como homem natural? Quando ele estava lá orando, ele via o seu suor pingando como sangue. E falando: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas o que Jesus via como homem espiritual? Deus, faça a tua vontade, não a minha.
Amém? O que Jesus viu como homem natural? Ele viu traição, desprezo de alguns, sofrimento, provações. Ele viu a cruz. Ele viu seu corpo rasgado. Mas o que Jesus viu como homem espiritual? Jesus viu salvação para a humanidade, a ressurreição, o Espírito Santo sendo derramado, o véu do santuário se rasgando de alto a baixo, liberando o caminho, o acesso direto a Deus. Se ele estivesse preso à visão natural, jamais nós estaremos aqui hoje, irmãos. O que Jesus viu quando estava lá na cruz como homem natural? Ele olhou para um lado, ele viu o ladrão dizendo para ele: você não é Deus? Desce daí. Ué, você não tem poder? Desce daí. Quando ele olhou para o outro lado, como ele viu como homem espiritual? Hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Irmãos, nós não podemos deixar com que a nossa visão natural sobressaia a nossa visão espiritual. Permita que o seu homem espiritual fale mais alto. Amém? Não deixe a sua visão, que a sua visão natural te prenda, mas que você possa viver a visão sobrenatural de Deus. Não permita que a sua visão carnal limite a sua visão espiritual. Não permita. Permita que Deus transforme a nossa mente. Permita que Deus transforme a sua mente, para que você possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade dEle para a nossa vida. Amém? Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. E eu acredito que Deus tenha falado com vocês de alguma forma. Vamos nos colocar de pé? O louvor vai ministrar o nosso coração. E vamos colocar o nosso coração mais um pouquinho diante de Deus. Irmão, eu não sei o que você passou até aqui. Eu não sei as dificuldades que você está enfrentando, pecados, vícios, sentimentos ruins. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu conheço um Deus que pode transformar todas as coisas. Eu conheço um Deus que quando Ele se aproxima de mim, lá no meu quarto, quando eu estou louvando lá no meu carro, eu sinto um fogo. Eu sinto algo diferente. Eu sinto que Ele vem e que Ele ministra ao meu coração. E isso é o desejo de Deus. Ele quer nos transformar na noiva perfeita. Marta, quando estava lá na casa dela, que ela não deixou Jesus para fora antes de arrumar a casa. Ninguém pensa na Marta, né? Coitada da Marta. Sempre a Maria lá, que adorava o Senhor e a parte dela não seria tirada. Mas a Marta não esperou Jesus ficar lá fora. Não falou: venha tal hora aqui porque eu tenho que arrumar a casa. Jesus estava ali dentro e ela estava arrumando a casa dela. Não espere não deixe Jesus fora para arrumar a tua casa. Não pense que Deus quer que você seja perfeito o tempo todo. Mas permita que Jesus entre. Permita que Jesus sente ali no seu sofá. Permita que Jesus sente aqui do teu lado. E vai arrumando a casa. Vai arrumando a casa. Vai trazendo, vai tirando a sujeira. Porque quanto mais perto Jesus está, quanto mais perto Deus está de ti, mais a sua sujeira vai aparecer. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele espera que nós tenhamos um coração voltado para Ele. Ele espera que quando nós erramos, nós nos arrependemos verdadeiramente. Que nós procuramos deixar o que é errado para trás. Então vai arrumando a casa nesse momento. Vai arrumando a casa, mas permita que Deus entre. Permita que Deus vá ministrando e vai arrumando a casa. Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai. Senhor, que neste momento possas tocar o coração da Tua igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar, Senhor, falar, Deus, aquilo que nós precisamos enxergar, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Os anjos cantando, Santo, Santo, Santo.
receber uma oração, pode vir, fica à vontade. Se você está sentindo que Deus está te chamando para uma coisa nova, se você está sentindo que Deus está te chamando para habitar dentro da tua casa, vem aqui em frente, dobre-se diante do Senhor, nós vamos orar por ti. Se você está sentindo que você precisa ser curado de algo, vem aqui na frente, nós vamos orar por ti. Aleluia. Vamos deixar o Senhor limpar, vamos deixar o Senhor transformar, vamos deixar o Senhor mudar a nossa visão, os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar, na maneira que Ele enxerga, na maneira que Ele quer, que Ele deseja. Porque nós não somos como gafanhotos, nós somos filhos de Deus, embaixadores do reino. Não deixe as situações te tirar do lugar que Deus te colocou. Não deixe as situações mudarem aquilo que Deus falou sobre você. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.